Já estamos de volta com o seu estilo de vida e já temos muitas participações aqui pelo nosso número de telefone 92 código de Manaus 8111-4512. O Israel, lá do bairro da União, ele diz: bom dia, galera do Amazon Site, eu também estou ligado no estilo de vida. Um abraço para você, viu, Israel? E ainda falando sobre os zoster, doutora Patrícia, nós temos uma pergunta aqui. A nossa telespectadora talvez está acompanhando agora o Amazon Site, ela pergunta o seguinte: qual é a forma de contágio do zoster, se ela passa de pessoa para pessoa e o que deve ser evitado para evitar a transmissão da doença? Vamos repetir. Foi aquilo que a gente comentou. O vírus do zoster, onde é a maior concentração dele, dentro das bolinhas de água. Então, aquele líquido contido nas vesículas é o líquido infectante. Como é que se transmite? Através da manipulação dessas lesões, né? Ao contrário da varicela, que a transmissão é muito mais fácil, convívio, interpessoal, o vírus do zoster, a contaminação é pela manipulação daquelas lesões, tá? Então, como é que se evita? Se por um acaso é uma pessoa da tua família que tu tens que ajudar a cuidar, enfim, depois que manipulou aquelas lesões, tem que ter um cuidado, ou o próprio paciente, vamos dizer assim, um cuidado redobrado de higienizar as mãos pós essa manipulação. O ideal é não manipular, mas se a outra pessoa teve contato e manipulou, tem que ter muita higiene depois dessa manipulação. E tudo está relacionado, lembra que eu expliquei, com a capacidade imunológica de cada um, né? Então, se a tua capacidade imunológica contra o vírus é boa, pode ser até que você nem manifeste naquele momento a infecção. Então, cuidado com a manipulação das lesões no vírus do herpes. Essa é a forma de contágio. E mais uma pergunta aqui chegando, diz assim: o zoster pode se espalhar pelo corpo de um bebê? Normalmente se inflama um determinado trajeto nervoso, né? Então, essa é a característica clínica do zoster. A não ser que esse bebê tenha uma deficiência imunológica por algum outro motivo, aquele quadro pode se agravar, pode se estender localmente e tomar uma dimensão um pouco maior, mas não no corpo inteiro, né? Aí não seria zoster, a gente estaria diante de uma outra infecção. Aqui tem também uma outra pergunta da Leila Ataíde, ela é de Itacoatiara. Não é sobre os zoster, então eu vou deixar ela por último para a gente fazer aqui na nossa entrevista. E tem uma outra pergunta que diz assim: o zoster pode causar algum tipo de mancha? A gente já falou também, mas vamos repetir. São as lesões residuais, cicatriciais. Como ele forma bolinha de água, ele inflama a pele. Qualquer processo inflamatório na pele, dependendo, por exemplo, da cor desse indivíduo, da cor da pele, dependendo da intensidade daquela inflamação, o indivíduo pode ficar ou com cicatrizes ou com manchas hipercrômicas, que são manchas escuras. Então, isso é possível sim de acontecer. E em questão da taxa de mortalidade, ela pode aumentar a partir de que idade? A taxa de mortalidade é maior nos indivíduos idosos, né? Eu não diria pelo zoster em si, mas pela queda imunológica daquele indivíduo. O zoster é mais um fator complicante na saúde, né? na perda da saúde daquele indivíduo. Então, em função da imunidade mais prejudicada nos indivíduos idosos, a gente tem que ter um cuidado redobrado, tratar prontamente esse tipo de infecção, para que não existam aquelas complicações que a gente já falou, infecção bacteriana, neurite, enfim. Patrícia, a gente estava conversando aqui na hora do intervalo, é bom a gente falar para os nossos telespectadores que algumas pessoas têm o costume de ver, sentiu alguma coisa, passa remédios caseiros, passa creme dental. Qual é o cuidado que se deve ter, não só com os ossos, né, mas também qualquer outro tipo de alteração na pele? Eu estava reclamando aqui para ela no intervalo e dizendo que, como dermatologista, nós temos uma situação que é do nosso dia a dia, infelizmente. A nossa especialidade, ela atinge o maior órgão do corpo humano, que é a pele, que é nosso órgão de revestimento. E como sendo um órgão de revestimento, ele é um órgão visível para todo mundo ver. Qualquer coisa que o indivíduo apresente na pele,
a curiosidade dos amigos, dos vizinhos e tal, faz com que eles opinem. Então, apareceu qualquer feridinha ali na pele, eles dizem, passa isso, passa pasta de dente, passa creme tal. Então, não é incomum também as pessoas chegarem ao especialista com aquela lesão completamente mascarada, camuflada, muitas vezes infectada pela intensa manipulação curiosa que esse indivíduo já sofreu até chegar ao médico. Então, o que a gente pede? Como se trata de uma infecção viral, não manipular, não passar nada caseiro, porque isso não vai resolver. O zoster é uma infecção que precisa ser tratado com medicamentos sistêmicos. Ele não vai resolver só com remedinho de passar, muito menos com remédios caseiros, né? Porque é uma infecção viral. Então, não manipular, não se automedicar, procurar prontamente o especialista para o início do tratamento. E está chegando mais uma mensagem da Tarsila Barbosa, ela é do bairro Redenção, e ela diz assim: tenho labirintite e tive zoster há 2 anos e na época fiz o tratamento, mas não resolveu como tanto que ainda hoje ela ainda tem algumas bolinhas ao redor dos olhos. Preocupante, né? E em outras áreas do corpo também. Tive que parar de tomar o remédio da labirintite por causa do zoster. Não, mas essa bolinha que até hoje persiste, não é mais o zoster. Ela tem que procurar para esclarecimento. Mas o zoster é uma infecção que tem um período de duração X, que não tende a ser um período muito longo, principalmente se prontamente tratado. Provavelmente ela tem uma outra lesão de pele, que não é mais do zoster. Os zoster são vesículas, lesões com conteúdo líquido, não papulinhas, não bolinhas sólidas. Então, essa lesão que ela tem ao redor dos olhos não tem nada a ver mais com o zoster. Ela tem que procurar um especialista. Então, Patrícia, vamos falar então sobre essa importância de você se observar qualquer alteração na pele, a importância de se procurar um dermatologista, porque como a gente pode conhecer hoje um pouco sobre o zoster, dependendo do quadro clínico, do tipo de doença, pode evoluir para algo pior, não é? Então, acho que o conhecimento do seu corpo, a observação diária sobre algumas lesões, a atenção em cima disso é fundamental, né? Quando a gente se analisa, quando a gente se conhece, a gente pode, através dessas informações precoces, ajudar muito o médico a dar um diagnóstico correto, precoce. Então, assim, ao se evidenciar qualquer alteração na pele, não só do zoster, uma pinta que apareceu e que não existia, uma infecção de pele que parece tranquila, mas que pode evoluir de forma desfavorável, não se automediquem, busquem auxílio, ou na rede pública principalmente, ou não. Enfim, que se inicie um tratamento correto, porque em dermatologia, usar medicamentos errados, isso pode agravar a infecção, não só em dermatologia, em qualquer área da medicina. Por exemplo, usar, uma pomada de corticoide em cima de uma infecção viral, né? Eu queria agravar o quadro, enfim, procurar o especialista para que se use o medicamento correto e, o que é mais importante, essa nossa preocupação, o mais precoce possível. Ok, Patrícia, tá bom? Obrigada, viu? É um prazer, Tami, estamos à disposição. Tudo bem, então, bom dia. Bom dia. E assim nós vamos encerrando esse nosso bate-papo de hoje sobre os zoster. Espero que você tenha gostado. E agora a gente vai acompanhar aqui na nossa tela a pergunta que veio lá de Rondônia, respondendo a nossa entrevista de ontem. Ontem nós falamos sobre os tipos de temperamentos e a pergunta foi: praticando artes marciais e outro esporte que exige disciplina ajuda na formação do temperamento? É lá de Rondônia. Vamos conferir agora a resposta do psicólogo Isaac Oliveira. Olá, bom dia. É mais um prazer estar aqui de novo explicando para o telespectador sobre as atividades físicas. É fundamental nós fazermos atividade física para o corpo, para a mente. Isso faz com que nós sejamos tolerantes, sejamos capazes de ter equilíbrio emocional, né? Você tem a oportunidade de se proporcionar a buscar fatores emocionais ideais, né, sociáveis, porque é um grupo que nos evolui. O esporte em si, ele traz muitos benefícios, e um dos benefícios é o equilíbrio emocional, principalmente nas artes marciais.
Tá aí respondida a sua pergunta, e se você, que por um acaso tiver alguma pergunta, mas não deu tempo da gente responder aqui para a doutora Patrícia, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai gravar um vídeo e vai estar respondendo para você, telespectador do Amazon Site. A gente agora vai para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta dando continuidade ao programa Estilo de Vida.